Lisa, este é o Mendinha, o arroba da espiritualidade. E aqui eu vou contar pra vocês um pouco da minha trajetória, da minha saída da igreja até eu ser um bandista. Então, deixa eu contar pra vocês. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, minha avó contava pra mim que a família toda era umbandista e com o passar dos anos a mãe de santo do centro faleceu e os filhos da casa, eles não deram continuidade com a casa. Então, por conta disso, foi desfeito o centro, né, que era lá no terreno da minha família, e cada um seguiu aí uma religião. Teve pessoas que ficaram na Umbanda, teve pessoas que ficaram no Candomblé, teve pessoas que se tornaram evangélicas, que foi o caso da minha avó e da minha família, né? Eu lembro que com 6 para 7 anos, eu comecei a ter muitos sonhos. Então, o que acontecia, Mona? Olha, eu ia para cemitério, para o enterro de algum familiar, eu via coisas no cemitério, eu não dormia de noite, eu ficava meio que atribulada, que é isso que os evangélicos falam, o termo que os evangélicos usam para pessoa que está muito agitada por conta de alguma situação sobrenatural. E eu lembro que minha mãe falava assim, não leva, falava pro meu irmão, que foi a primeira pessoa a entrar na igreja da família, né, da nossa família, leva o pastor a orar, botar em posição de mãos, não sei o que, não sei o que. E o pastor senta na oração e toma, bota a mão na cabeça e ora e sai daqui, sai dali. Então essa é mais ou menos a lembrança que eu tenho de quando eu era pequena. Outra coisa também que eu lembro é que mesmo minha avó tendo se desfeito, tendo saído do centro, ela não se desfez das coisas dela. Então, na casa da minha avó, tinha o quadro da cigana, tinha a quartinha de Oxalá lá em cima, né? Em cima da cabeça dela, ficava no quarto dela. Tinha alguns elementos, ainda tinha muita roupa de macumba. Então, demorou muitos anos para minha avó se desfazer das coisas dela, mesmo a gente engateando para a igreja. Quando eu fiz 8, 9 anos, foi quando os sonhos se intensificaram, tá? Eu comecei a ter premonições de pessoas que faleciam na minha família, então geralmente eu sonhava com alguém falecendo, alguém se despedindo de mim, e passava 1 mês, 2, a pessoa acabava falecendo e minha mãe começou a ficar muito assustada. E a primeira coisa que ela falou foi, olha, você não fica contando isso pra ninguém, porque você vai assustar os outros, é melhor você ir pra igreja, você orar, entendeu? E eu vou conversar com o pastor pra poder fazer uma oração com uma imposição de mãos em você, pra você se libertar. E quando ela contou isso pro pastor, o pastor realmente deu razão a ela, falou, não, vamos orar essa menina, que essa menina vai ser muito usada por Deus, né? Não vai ser usada pra outros fins, vai ser usada por Deus. Eu tenho lembrança de algumas coisas que aconteceram comigo em relação ao pessoal do Candomblé. Eu lembro que eu devia ter uns 10, 11 anos, eu passei aqui na rua daqui de casa e na descida da rua da minha casa tinha um centro, né, que até hoje essa casa tá vendendo. E aí, não consegue parar casa nenhuma lá. Impressionante, gente, pra moradia não. Ela sempre foi um centro desde quando eu me entendo por gente, né, na minha infância. E aí, eu passei assim na porta e a mulher me olhou, eu sempre tive mania, é uma coisa minha, de parar às vezes assim, quando me chama atenção, eu paro e tipo... Aí eu acho que a pessoa lá da casa, né, o pai ou a mãe de santo, era um pai de santo, não gostava muito disso, sabe? Não gostava que eu ficava olhando. E ele me espraguejou mesmo. Isso aconteceu comigo, é uma história verídica. E ele falou algumas coisas, falou 7 velas, não sei o que, no teu túmulo. Um negócio assim, gente. Eu tinha 10 anos de idade, eu já tinha o medo do cacete de religião. Que não fosse a igreja, né? Por conta dos sonhos que eu tinha. E eu lembro que nessa época, um primo meu que era deficiente, ele interviu. E ele falou, e eu lembro que o pai de santo falou assim, você tá se metendo de que não foi chamado, vai sobrar pra você. Eu lembro que no dia seguinte tinha uma vela, assim, encostada no muro da minha casa, com um prato de comida. E 2 dias depois, eu sonhei que esse primo meu, no dia dessa confusão que teve e tal, depois eu vim pra casa, eu sonhei que esse primo meu se despedindo de mim. Eu falei o nome, falei pra minha mãe o nome. Mãe, vai acontecer alguma coisa com fulano de tal, porque aconteceu isso. Minha mãe, não, tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça, garoto. Isso é coisa da sua cabeça. Tá arranjando confusão com os outros. Mas eu não fiz nada, gente. Eu só passei e olhei por Deus. E aí, 2 dias depois, o meu primo faleceu. Foi um primo meu, né? Não é primo diretamente, mas era uma pessoa que eu considerava como meu primo. E é da minha família e eu gostava muito dessa pessoa. E ela faleceu, porque se meteu nisso. Longos anos se passaram, eu comecei a namorar com meu esposo, que eu tô com ele até hoje, né? Eu devia ter uns 17 anos. E novamente eu tive problema com uma pessoa de religião que era de Candomblé. Eu ficava ali na casa da minha sogra, e de frente pra casa da minha sogra tem um centro até hoje.
E a pessoa, e eu com esse meu jeito meio tapada, eu sei, gente, não é uma coisa de ruindade. Aí eu viajo, vocês não fazem ideia, parece que eu vou pra Nárnia. Eu parava assim, eu ficava olhando as cantigas e me chamava muita atenção, mas é como se, por Deus, é como se eu entrasse num transe. E eu ficava assim, ó, e eu viajava. E a mesma mania de olhar, né? Olhar, mas não porque, tipo, um olhar recriminante e tal, por eu ser evangélica, mas uma coisa que me chamava atenção. E eu ficava, eu olhava assim, eu tipo que era de mim. Até hoje eu tenho essa mania. E aí, essa pessoa, né, que eu acredito que era o esposo na época desse pai de santo, ele virou, eu não sei qual foi o assunto, eu sei que ele chegou pra minha sogra e falou assim, olha, você tira essa menina aí da porta porque ela tá impedindo não sei o que, não sei o que. E eu era de igreja, não entendi os termos, que até hoje eu não sei o que ele falou diretamente pra minha sogra, ela não me conta, né? E eu sei que ela me botou pra dentro. Ela, não, entra, que tá tendo função no terreiro, que não sei o quê. Ela falou lá o negócio e eu não sei o que era. Depois, se vocês souberem, vocês me explicam aqui no comentário, tá? E acabou que foi isso, né? Eu entrei, fiquei lá dentro, tal, eles tiveram lá a reunião deles, bababá. E fui-me embora, muito chateada, muito revoltada. Como assim? Eu tô impedindo alguma coisa, eu não tô fazendo nada. Eu não fiz nada e tal. Tipo, sabe? Tentando entender o que tinha de errado comigo. Porque alguma coisa tinha de errado comigo. E tá, beleza. Passou, isso eu tinha 17 anos, hoje eu tô com 34. Então, já tem um tempinho, né? E aí, passou. Bastante tempo depois, como eu vinha dizendo, né? Tô dizendo de novo. Bastante tempo depois, algumas coisas aconteceram. E isso, nessa história toda, ainda era da igreja. Passou-se os anos, passou-se algumas coisas que aconteceram comigo, né? Com o falecimento da minha mãe e tal. Eu resolvi sair da igreja. Só que como a minha imagem era muito vinculada com a igreja, sempre que se falava de Mona Lisa se remetia à igreja, de tanto que eu amava aquele espaço, eu falei assim, bom, eu vou passar 2 anos fora da igreja, porque eu acredito que em 2 anos já dá para as pessoas desvincularem a minha imagem de Mona Lisa com a igreja, né? Aí falei assim, beleza. Só que vira e mexe, passou-se 2 anos, só que vira e mexe o pessoal ainda confunde. Gente, hoje eu sou espírita, hoje eu sou um bandista, né? Hoje eu sou um bandista, ainda tem gente que confunde, vincula a minha imagem com a igreja, né? Mas enfim, aí tá. Em 2018 foi quando de fato eu conheci a religião. Foi o ano da minha vida como um bandista e foi o ano da minha vida com entidade e tudo. Porque em 2018 quando eu era mais nova, eu não gostava de estudar, era preguiçosa. E aí eu resolvi em 2018 voltar aos meus estudos, terminar o 2º grau e tal, que eu tinha parado no 2º ano. Vou terminar os estudos e tal. Voltei aos estudos e querendo muito conhecer a religião ali desse tempo. De 17 anos pra lá eu tinha ficado na igreja, mas estudando muita coisa sobre religião em off, né? Eu passei por vários períodos dentro da igreja. Então eu fui adolescente, eu fui jovem, eu fui líder de departamento, eu fui dirigente de departamento, fui líder de ministério de louvor, participei de ministério de louvor e virei diaconisa. E com isso tudo, ainda assim, estudando muito sobre religião, fazendo algumas perguntas que na igreja ninguém conseguia me responder, em questão desses sonhos que eu tinha, que acabava acontecendo e tal, ninguém conseguia. Era tipo assim, eu tava seguindo porque eu tinha meio que um medo de religião, porque tudo que, quando eu chegava muito perto da religião de matriz africana, que era o candomblé, que era uma coisa que eu queria conhecer muito, meio que as pessoas meio que me afastavam. E a Umbanda, eu só ouvia falar de Umbanda pela minha avó, que tinha sido umbandista, que ela falava que era completamente diferente e que se algum dia eu resolvesse sair da igreja, que era pra procurar Umbanda, né, porque já vinha da linha da família, a família já trabalhava com Umbanda. Só que a Umbanda da minha avó, naquela época, minha avó tá com 78 anos, era uma Umbanda completamente diferente, né? Era uma Umbanda puxada por kardecismo. Então tá. Aí comecei a estudar e fui buscando, até que um dia eu sempre subia a rua da escola. Não tinha errado, a gente passava, antes de chegar na escola tinha uma encruzilhada. Toda vez que eu chegava naquela encruzilhada, eu falava, se eu tiver que conhecer religião, eu irei conhecer religião. Vai aparecer alguém, não sei o que vai acontecer toda vez. Eu comecei a botar isso como alvo na minha vida e falava, se eu chegava na encruzilhada, passava da encruzilhada, os 3 passos eu tava na escola. E eu comecei a dizer isso afinco. Toda vez que eu ia pra escola, toda vez eu falava isso. Até que um dia entrou umas meninas novas na sala. E essas meninas ficavam assim, eram 3 meninas, né? E mais uma menina destacada assim num canto. E aí uma vez ela falou, ai, que a macumba ontem foi boa, que não sei o que, eu sou não sei o que. Eu falei, oi?
Nem conhecia a pessoa, já fui me metendo dentro do assunto pra poder saber. Eu falei, não, ó, aconteceu isso na minha vida, eu quero saber por causa de quê. E elas ficavam tipo assim. E eu tipo, eu quero saber, não sei o quê. Só que elas não me davam muita bola, não. Elas tipo que davam uma esnobada. É aquilo que eu tô te falando, a religião meio que, tipo, sai daqui, sabe? Tipo. Mas eu era muito curiosa, fui lá. E perturbei, mas eu perturbei. Pensa na pessoa que perturba, sou eu. Perturbei até elas me dizer. Aí no final da história toda, elas fizeram uma cabala pra mim, mas elas explicaram, Mona, olha, a cabala que a gente tá fazendo aqui não é uma coisa definitiva, no teu jogo de búzios pode dar outra coisa diferente, então o ideal seria que você procurasse uma mãe de santo, mas você parece muito de Boró. Eu querendo saber o que era Boró, eu não sabia o que era Boró. Então tá falando de Boró, achei que era alguma coisa muito legal, né? Falei, pô, mas eu acho que você é de Boró, mas é que deu isso, aquilo. Tá beleza pra tu? Tá beleza pra mim, ótimo. Alguém de religião me falou alguma coisa. Aí, passou-se mais alguns dias, apareceu essa pessoa maravilhosa na minha vida, que é a minha Dinda, né? Minha madrinha de batismo. E ela falou pra mim, Mona, a gente começou a conversar, eu comecei a conversar muita coisa com ela. E ela foi me explicando, olha, eu sou diferente das meninas, eu sou de Umbanda, né? Elas são de Candomblé é assim, assado. Ela começou a me explicar muita coisa que era diferente, que foi me encantando, né? Porque o meu problema com o candomblé era justamente raspar o cabelo, que eu já tenho pouco, né? Eu fazia as curas. Eu tinha um problema sério com corte, né? Com sangue, até hoje eu tenho. Problema com corte, com sangue, não queria me desfazer do meu cabelo e tal. E ela falou, poxa, a Umbanda é diferente, a Umbanda é assim, assado, você não precisa fazer cura, você não precisa fazer corte de cabelo e tal. E aí foi uma coisa que foi me chamando a atenção. Eu falei assim, pois é, minha avó tinha razão, pois é nessa religião que eu vou ficar e eu tô até hoje. Então assim, foi difícil o meu processo. Eu entendi algumas coisas de Umbanda, né? Porque Umbanda é paz, amor, é caridade, é respeito ao próximo, né? União. É amor, eu digo que é muito amor. Umbanda, pra mim, é amor. Eu não consigo fazer nada pra entidade em lugar sujo, eu não consigo fazer nada em entidade. Coisas que eu já vi, né? Alguns comentários, né? Que não entra no caso. Mas assim, Umbanda pra mim é amor. Você faz o seu melhor, você dedica o seu melhor. É claro que em outras religiões, todas elas, eu acredito que cada um seguindo a sua tem muito amor. Mas eu acho que foi o amor que me conquistou. Foi o amor que não... Foi um amor que não fez acepção de quem eu era, da cor que eu tinha, do cabelo que eu tinha, do meu jeito, que eu sou muito atrapalhada, ao mesmo tempo eu sou muito, sabe? É muito Yansan nesse lugar. E aí, sabe, não me discriminou, sabe? Simplesmente porque às vezes me dá um chique, eu tô aqui, ó, e eu fico. Sabe? Foi uma religião que me aceitou. Enquanto a outra que eu queria conhecer demais, meio que me afastou por alguns comportamentos de pessoas que hoje eu acredito que nem todos são assim, mas enquanto uma religião fez isso aqui comigo, a outra, quanto mais eu tentava me aproximar, mais ela se afastava de mim. Então eu entendi que não era a religião que eu deveria seguir, por mais que eu tivesse mais curiosidade no candomblé do que na Umbanda, por mais que eu não quisesse raspar o cabelo, por mais que eu não quisesse fazer cura, né? Mas é uma religião que eu tinha muito curiosidade, queria entender os fundamentos e tal. Então, hoje, eu sou umbandista por conta disso, né? Hoje, eu dou graças a Deus de ter tido a minha madrinha, que foi a pessoa que me apresentou, foi a primeira pessoa que me levou numa casa de religião, foi a pessoa que teve comigo em todos os processos, passou muita coisa comigo de religião, foi a pessoa que me ensinou a jogar baralho cigano, que me ensinou como firmar uma mesa para baralho cigano, foi uma pessoa que me instruiu de como eu deveria agir, de como eu deveria me comportar, o que realmente era Umbanda na sua essência, né? Então eu sou muito grata por isso, por ela ter estado e estar na minha vida até o dia de hoje.